Olá, vou falar sobre a doença de Chagas. A disciplina é saúde coletiva. Docente Anderson Rolim, discente Demiana Claudine. Vou falar um pouco sobre essa doença. Casos por ano. Mais de 150 mil brasileiros sofrem com a doença de Chagas. O tratamento é feito com auxílio médico, requer um diagnóstico médico, sempre requer exames laboratoriais ou de imagens, propaga-se por animais ou insetos, crônico, pode durar anos ou uma vida inteira. Há 6 milhões de pessoas infectadas em 21 países da América Latina. De 6 a 7 bilhões do mundo, calcula-se que 75 bilhões de pessoas estejam em risco de contrair a doença. Qual a forma mais grave da doença de Chagas? Resultado da imagem, como nem sempre os sintomas são perceptíveis, o indivíduo pode saber que tem uma doença 20 a 30 anos depois de ter sido infectado, ao fazer exame de sangue de rotina. Meningite e encefalite são complicações graves da doença de Chagas na fase aguda, mas são raros os casos de morte. A doença, que é reconhecida há mais de um século, acomete principalmente as populações negligenciadas, sendo considerada uma das enfermidades de maior impacto global, com estimativa aproximadamente de infecção de 6 milhões de pessoas, com a incidência de 30 mil casos novos por ano, 14 mil mortos por ano e 8 mil recém-nascidos infectados durante a gestação. É uma doença de característica de países subdesenvolvidos, sendo endêmica de 21 países da América. A infecção pode ocorrer pela transmissão vetorial, oral, transfusional, transplantar, vertical ou congênita e acidental. Atualmente existem grandes preocupações pela transmissão oral, principalmente na região norte do Brasil, área afetada. Já a transmissão vetorial está envolvida com o contágio da pele e mucosas por meio de fezes e urina contaminadas dos insetos hematófagos da subfamília Triatominaceae. Diante da possibilidade de infecção, a pessoa deverá procurar a unidade básica de saúde imediatamente. No caso da possibilidade de transmissão vetorial, caso a pessoa consiga capturar o barbeiro, este também deverá ser levado no ato da consulta para o análise laboratorial. Isto é importante porque deve ser realizadas ações no local, o análise da possibilidade de aplicação de insetos. Entenda o círculo. O habitat normal da Trypanosoma cruzi é corrente circulatória, onde permanece nadando no plasma até invadir novas células. Primeiro, o barbeiro defeca ao mesmo tempo e suga o sangue da vítima. Segundo, ao alcançar o local da picada, o indivíduo permite a entrada do tripomastigota metaciclo na corrente sanguínea. Terceiro, a forma da tripomastigota invade as células, se transforma na forma amastigota. Quarto, formas amastigotas do parasita se reproduzem nas fibras musculares do coração, podendo originar outras formas semelhantes de tripomastigotas sanguícolas. Agente etiológico é protozoário flagelado Trypanosoma cruzi no sangue de vertebrados. Apresenta-se na forma infectante tripomastigota e nos tecidos na forma amastigota. Já nos insetos ocorrem várias maturações, destacando-se a forma de infectante, que são as formas encontradas nas fezes e na urina do inseto. Os vetores são triatomíneos, insetos popularmente conhecidos como bicho barbeiro. Alguns fatores determinam e condicionam a ocorrência e prevalência de triatomíneos no ambiente humano, como a forma que a população humana ocupa e explora o ambiente. Assim, relevantes questões são apresentadas, como migração, degradação do ambiente e condições socioeconômicas. Habitações em condições precárias ou perto de matas. Portanto, a colaboração da população é essencial na procura de identificação do barbeiro, devendo a proprietário colaborar na ação do combate ao vetor. Estágio evolutivo do vetor triatomíneos. O desenvolvimento dos triatomíneos apresenta 3 fases: ovo, ninfa e adulto. Os ovos levam cerca de 2 a 3 semanas para eclodir e são depositados diretamente no ambiente. Porém, algumas espécies apresentam substâncias adesivas, possibilitando a dispersão dos mesmos no ambiente por meio da migração de animais. Ovos aderidos apenas de ave, advindo o seu ninho. Objetos
ou material orgânico introduzido no ambiente, folhas de palmeira utilizadas para a cobertura da casa, dentre outros. Já a segunda fase do ciclo de vida, a ninfa se alimenta de sangue e sofrerá uma muda, passando para o segundo estágio e assim sucessivamente até o quinto estágio da ninfa. A última muda originará o adulto macho ou fêmea. A ninfa é diferente do adulto porque ainda não apresentou desenvolvimento das asas e dimorfismo sexual. Todos os estágios evolutivos necessitam do repasto sanguíneo para o desenvolvimento evolutivo, começando 3 dias após a eclosão dos ovos, podendo se tornar infectados ou Trypanosoma cruzi após a alimentação. O tempo de vida dos triatomíneos pode variar da espécie para espécie, podendo ser de 6 meses a 2 anos. Visão geral da doença de Chagas. Doença infecciosa causada por um parasita encontrado nas fezes do inseto barbeiro. A doença de Chagas é comum em locais onde o inseto Triatomyces barbeiro é encontrado como América Central. Ele é o responsável pela transmissão do protozoário Trypanosoma cruzi ao homem. A doença pode ser leve, acusada inchaço e febre, ou pode durar muito tempo. Se não for tratada, pode curar insuficiência cardíaca congestiva. O tratamento para a doença de Chagas se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas. Requer o diagnóstico médico. A doença pode ser leve, causando inchaço e febre, ou pode durar muito tempo. Se não for tratada, pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Em alguns casos, não apresenta sintoma, mas as pessoas podem ter dores locais no abdômen ou no músculo, no corpo, febre ou dor no corpo, no coração, palpitações ou ritmo anormal do coração. Também é comum dor de cabeça, falta de ar, inchaço, indolor ao redor dos olhos e irritação na pele. Tratamentos. O tratamento é feito por meio do uso de antiparasitários. O tratamento para a doença de Chagas se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas. Aqui estão as referências e a logo referência tem o vídeo para vocês entenderem melhor. É uma doença potencialmente fatal causada por um grupo de parasitas chamado Trypanosoma cruzi ou T. cruzi na forma abreviada. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por esse parasita. Embora ocorra principalmente na parte continental da América Latina nas últimas décadas, ela tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos da América, no Canadá, em muitos países da Europa e alguns países do Pacífico Ocidental. Se não tratada, a doença de Chagas pode causar danos irreversíveis ao coração e outros órgãos vitais. A maneira mais comum das pessoas contraírem é por meio do inseto sugador de sangue triatomínio, também conhecido como barbeiro. Os insetos vivem em fendas de paredes e telhados de casas feitas de materiais como barro e palha. Eles saem à noite para se alimentar do sangue das pessoas enquanto dormem. Quando picam, defecam na pele da pessoa. Suas fezes contêm o parasita, que pode entrar no corpo da pessoa pelo local da picada, por meio de membranas mucosas ou por cortes na pele. A infecção também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação, por meio de alimentos e bebidas contaminadas, transfusões de sangue ou transplantes de órgãos. Existem 2 fases principais da doença, aguda e crônica. Na fase aguda, que dura cerca de 2 meses, os sintomas geralmente começam a aparecer de 1 a 2 semanas após a picada. Costuma ser leves e não específicos, e podem incluir febre, fadiga, dores no corpo, dor de cabeça, erupção cutânea, perda de apetite, diarreia e vômito. Na fase crônica, cerca de 70 a 80% das pessoas podem não apresentar nenhum sintoma. No entanto, em cerca de 20 a 30% dos infectados, a doença evolui, afetando principalmente o coração ou órgãos gastrointestinais. Isso ocorre entre 15 e 30 anos após a infecção inicial. A doença causa cicatrizes no coração, que podem levar à insuficiência cardíaca, derrame e arritmia. No sistema gastrointestinal pode haver um aumento do cólon ou do esôfago, levando a problemas digestivos. Atualmente, apenas 1 em cada 10 pessoas com doença de Chagas é diagnosticada e apenas um pequeno percentual recebe tratamento. Com cerca de 75 milhões de indivíduos em risco de infecção, continua sendo um grande problema de saúde pública com impactos sociais e econômicos significativos na América Latina e cada vez mais em escala global.
O Roadmap de Combate à Doença de Chagas da World Heart Federation e da Sociedade Interamericana de Cardiologia é um documento de referência fundamental para todos os envolvidos no planejamento, organização, gestão do paciente e implementação de abordagens à doença de Chagas. Ele delineia uma visão de um modelo de atendimento ideal, possíveis bloqueios ao longo dessa trajetória e soluções baseadas em evidências para profissionais de saúde, autoridades de saúde e governos superarem esses bloqueios. A partir do conhecimento especializado de médicos, pesquisadores, profissionais de saúde aliados e especialistas em sistemas de saúde de todo o mundo, ele apresenta uma abordagem integrada ao atendimento ao paciente. A World Heart Federation está apoiando a implementação global deste plano de ação por meio de nossas Roundtables, CVD Scorecards, Emerging Leaders Program e o Dia Mundial do Coração.